Entrevista está no ar. Muito bem, senhoras e senhores, pelo site ou pelo app, mais uma vez, nós agradecemos sempre o seu carinho, a sua audiência, aqui pelas ondas amigas da Relógio. Tá no ar, mais uma edição do nosso Relógio Entrevista. Meus amados, um surto de virose atingiu diversas cidades do litoral paulista e de Santa Catarina nesse início de ano. Pois é, e para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o infectologista do Hospital Vera Cruz, em Campinas, o grande doutor Leonardo Rufin. Doutor, em primeiro lugar, bom dia para o senhor. Olá, bom dia aos ouvintes e à Rádio Relógio. Meu nome é Leonardo Rufin, sou médico infectologista. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar desse tema aí tão relevante que tem acometido tantos de nós aí, essas viroses que têm acontecido no litoral, nesse período de verão. Ok, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Então, doutor, para começar aqui o nosso Relógio Entrevista, por gentileza, explica para os nossos ouvintes, é verdade que surtos de viroses são mais comuns nessa época do ano? Se sim, e por quê, doutor? Sim, os surtos de virose são realmente mais comuns nessa época do ano, né? O que explica isso? Então, assim, uma coisa importante para a transmissão de vírus é o comportamento das pessoas, é o contato das pessoas. Alguns vírus são transmitidos através do ar, né? São os vírus aí muitos que a gente considera como os vírus respiratórios. E alguns vírus através do contato pessoal entre as pessoas ou de alimentos, água, substâncias contaminadas e não adequadamente aí, higienizadas, né? Vamos dizer assim. Uhum. No verão, a gente tem um contato muito grande das pessoas com lugares onde eu tenho um compartilhamento muito importante, assim, de alimentos, onde eu tenho uma quantidade importante de troca de líquidos, água, alimentação, muitas vezes vestimentas. E esse contato entre as pessoas, ele favorece essa troca dos vírus. Há de se lembrar muito que nessa época do verão, eu tenho também uma temperatura um pouco mais adequada e uma umidade muito boa para a preservação dos vírus. Certo. Agora, doutor, quais os tipos de viroses mais comuns nessa época de verão? As viroses mais comuns nessa época do ano são essas viroses gastrointestinais, que são muitos dos vírus que são transmitidos através de água e alimentos contaminados. Sim. E muitas vezes do contrato de pessoa com pessoa, né? Quando a gente está num ambiente como esse do verão, onde as pessoas frequentam muito a piscina, a praia, bebem muito líquido, muitas vezes aí líquido feito às vezes com uma água que não está adequadamente filtrada, esterilizada. Eu tenho um manuseio muito grande de alimentos, né? Por exemplo, numa praia, num clube, numa festa, eu tenho, por exemplo, ali uma bandeja onde muitas pessoas põem a mão, um salgadinho onde ele passa pela mão de pessoas, né? A mão de quem fez, a mão de quem serve, a mão de quem coloca ele para exposição. Eu tenho um manuseio ali de celular, de dinheiro, né, na mesma pessoa que está servindo a alimentação, né? Então tem uma possibilidade muito grande de contaminação, né? Tanto dos alimentos como das águas, né? Outro ponto é muitas vezes com essas chuvas, né, e um pouco do que a gente viu aí no litoral, eu tenho uma contaminação das águas ali à beira-mar, águas que estão ali a céu aberto, com águas contaminadas de esgoto, né? Então isso também favorece a transmissão de alguns vírus com acometimento gastrointestinal. Certo. Agora, doutor, como é feito o tratamento, né, contra esses vírus? Quando a gente fala de vírus, diferente das bactérias, né? As bactérias eu tenho os antibióticos que destroem ali as bactérias, né? Hoje em dia a gente tem poucos antivirais, remédios que destroem os vírus, né? Sim. A gente tem alguns antivirais para o vírus do HIV, para o vírus da hepatite B, hepatite C, mesmo o vírus aí, o Covid, né? Que causa Covid, o vírus da herpes, a gente tem bons tratamentos, mas a maioria dos vírus a gente não tem um remédio que destrói, né? Sim. Esse é uma fronteira do conhecimento médico.
Então, basicamente, o tratamento que a gente propõe a uma pessoa com uma dessas viroses intestinais é o que a gente chama de tratamento de suporte. Então, uma pessoa desidratada, a gente vai hidratar. Temperatura sobe demais em níveis perigosos, a gente vai lá diminuir a temperatura com antitérmico. Eu tenho ali uma dificuldade de ingesta, muita náusea, muito vômito, a gente acaba tendo uma opção aí por dar um antiemético, um remédio para não vomitar, né? E outros suportes mais avançados, como reposição de eletrólitos, eventualmente remédios para levantar a pressão que estava muito para baixo, né? Enquanto isso, o nosso corpo vai respondendo e vai destruindo esse vírus. Então, quem na verdade vai combater o vírus é o nosso próprio sistema imune, né? Por isso que essas pessoas nos extremos de faixa etária, a criança muito pequena, o velhinho aí mais frágil e as pessoas com problemas aí da imunidade acabam tendo mais dificuldade diante dessas viroses, porque a grande ferramenta de, vamos dizer assim, de destruição desse vírus ainda é o nosso sistema imune, né? E não remédios. Certo, então temos que nos tratar sempre, né, doutor? Não tenha dúvida. Agora, doutor, e há formas de se prevenir contra essas doenças? Se sim, como? A prevenção passa por iniciativas muito básicas, muito comuns, né? Muito simples, vamos dizer assim. Sim. Mas que tanto a gente peca no nosso dia a dia. A grande ferramenta de prevenção, essas viroses, sem dúvida nenhuma, é a higiene. Né? Então, hábitos de higiene, né? Cuidados de higiene. Então passa aí pela higiene importante, aí, principalmente das mãos. As mãos, elas transmitem uma série de patógenos, é onde a gente tem contato, né? Com as superfícies, com os objetos, com as pessoas. Então, frequentemente a gente higienizar as mãos, principalmente antes de se alimentar, antes de manipular um alimento, antes de trabalhar, né? De servir alguém. Isso é importantíssimo. Muito importante aí os cuidados com os alimentos, né? Tempo de cozimento, cuidados para não contaminar os alimentos, cuidados para armazenar esses alimentos se eles não estragarem, não estarem sujeitos à contaminação. Verdade. Cuidado mesmo na compra dos alimentos, né? Se eles estão adequados para o consumo. Isso tudo é muito importante. Muito cuidado com a água. A água que a gente ingere, mas também a água que a gente toma banho, que a gente eventualmente vai ingerir também ali durante um banho e a água que a gente usa para fazer comida. É importante a gente lembrar que quando a gente vai consumir algum tipo de coisa na praia, num clube, o gelo ele é feito de água, né? E às vezes a gente não sabe a procedência dessa água também. Então, tentar consumir mais água mineral, água que a gente sabe da procedência, uma água que eventualmente está lacrada, né, que a gente sabe que não foi trocada. Então isso para a gente é fundamental. Outra coisa é assim, a gente evitar ambientes muito contaminados, né? Evitar o uso de banheiro público, né? Usar se extremamente necessário, evitar o uso principalmente de crianças no banheiro público, elas têm menos cuidado ali, né? Onde põe a mãozinha, como usar um vaso. Então, evitar frequentar lugares assim muito aglomerados, né? Então eventualmente ir num horário menos aglomerado, num dia menos aglomerado. Então a gente tentar se organizar para isso acho que são medidas muito simples, não requerem aí uma tecnologia sofisticada, mas são extremamente efetivas. Certo. Doutor, para fechar, o senhor tem mais alguma dica ou recado para dar para, eu diria, né, para os nossos ouvintes ficarem mais atentos, né, sobre a questão das viroses? Assim, as viroses estão aí, sempre estiveram aí. Eventualmente elas têm aí uma amplitude maior, acometem um maior número de pessoas, porque a nossa população está aumentando, os centros urbanos estão maiores, as aglomerações estão cada vez maiores, e a gente precisa ter comportamentos aí de prevenção cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Certo. A gente tem que desfrutar da vida, tem que ter os momentos de lazer, né? E essa época de verão, de praia, de férias escolares é muito importante para isso, para a gente estar com a família, com as crianças, né?
Mas acho que uma programação é sempre importante, né? Programação de horários, de lugares, acho que evitar aglomerações assim que possível, tentar minimizar aí os riscos, né? Já que os riscos são inevitáveis mesmo. Certo, falou tudo, doutor. Gente, tá aí, eu conversei com o infectologista do Hospital Veracruz, em Campinas, São Paulo, doutor Leonardo Rufin, sobre viroses. Doutor, suas considerações finais, né? Passa pra gente aí, fica à vontade, por favor. Nas redes sociais do Grupo Veracruz, vocês podem encontrar mais informações, né? No @veracruzcampinas.com.br. Queria agradecer a oportunidade e dar um abraço para todos e que a gente possa aproveitar muito bem esse verão, com muita saúde e com muita alegria. Certo. Obrigado, doutor. Mais uma vez, eu quem agradeço, em nome de toda a família Rádio Relógio 580. Gente, eu conversei mais uma vez, eu quero destacar, né, com o infectologista do Hospital Veracruz, em Campinas, doutor Leonardo Rufin, né? Falamos sobre viroses. Lembrando, quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais.